Isso aí, vou começar o debate agora. A primeira parte, uma apresentação das chapas. Pessoal, USP Nova, 2 minutos e meio. Boa tarde a todos. Meu nome é Murilo Germano, eu sou aqui aluno da Medicina. O Alex, aluno do Direito, Sanfran. E a gente está representando a USP Nova, a chapa pleiteante ao processo eleitoral do DCE, da USP. A gente agradece enormemente ao Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, o CAOC, por receber um debate tão importante e fundamental para a nossa universidade. A gente cumprimenta todas as chapas aqui presentes. E acho que esse é um ponto importante para começar. Principalmente as pessoas que estão aqui, que eu conheço, são meus colegas aqui da Medicina, sobre o que é o DCE e o que o DCE representa para a nossa vida aqui da Medicina. E basta ver o debate de hoje, com a dificuldade, mesmo o CAOC tentando puxar a presença, o quórum aqui nessa discussão, que é de extrema relevância, mas cadê as pessoas? Um processo eleitoral de 2 semanas, extremamente atropelado, que não tem como debater ideias, que não tem como apresentar uma nova proposta para a universidade. A USP Nova é o grupo que quer renovar, que quer apresentar uma nova visão para a universidade e para o corpo estudantil. Um grupo que não está contente com a sua representação na universidade há anos e que a gente acredita que a gente pode fazer muito mais. O cenário de crise, seja acadêmica, seja financeira, seja política, democrática da nossa universidade, começa com nós mesmos, como alunos que não temos organização adequada. É isso que a gente pretende e quer mudar. A mudança tem que partir da gente. E é nesse sentido que a USP Nova apresenta um grupo que pretende ser completo, que pretende apresentar uma estrutura com os serviços que os alunos precisam, de tirar uma dúvida, de promover uma necessidade do cotidiano que só nós estudantes entendemos e que não vai partir de nenhum professor, da reitoria, de nenhuma organização. Só o DCE pode proporcionar. A representação que é obrigação do DCE como entidade máxima constituída de representar os alunos, coisa que não acontece. E, obviamente, de lutar e ser sensível às demandas sociais. É isso que a USP Nova pretende ser, é isso que a USP Nova vai atuar ao vencer o DCE, um grupo autônomo. A gente espera, ao longo do debate, poder abordar alguns temas que são centrais dentro da nossa pauta. Nós gostaríamos muito de compartilhar isso com o resto das chapas, fazer disso algo saudável, uma troca interessante. Eu acho que o interesse de todo mundo aqui é único pela universidade. A gente pode divergir quanto ao método, mas a ideologia de todo mundo aqui é a mesma. A gente está buscando o melhor para dentro da nossa universidade, dentro de diferentes metodologias. Então, desejo também um bom debate para todo mundo aqui dentro e que a gente possa tirar o melhor dessa experiência. Obrigado. O primeiro tema é movimento estudantil e intervenções sociais. A gente acredita o DCE como um centralizador de todas as dinâmicas que tem dentro da universidade. A gente não pode simplesmente anular nenhuma das partes do poder institucional que o DCE pode ter dentro da vida de cada um dos estudantes. Eu acredito que dentro disso, um dos pontos de maior importância é a questão dos movimentos sociais dentro da USP. Poucas universidades em São Paulo têm uma capacidade de movimentar debates como tem a USP e uma pluralidade de coletivos e movimentos sociais e questões que tramitam dentro da universidade. Com relação a isso, eu acredito que, criticamente, a USP Nova não teria nada num ponto de colocar em contraponto com relação a isso, porque a pluralidade, a energia que tem dentro da universidade é algo muito único. Mas acredito sim que a gente pode explorar isso de maneira melhor. Eu, dentro da minha posição, eu não acredito, sinceramente, que o DCE tenha que ser a entidade que vai encampar as lutas. Exatamente para isso que nós temos os coletivos especiais para cada tipo de movimento do qual você quer gerar dentro da universidade. Então, nós, os P9, nós acreditamos que nós podemos trabalhar o DCE como uma entidade que congrega todos esses coletivos, todos esses movimentos e coloca eles em evidência tanto para fora da universidade, que eu acredito que é a grande falta que a gente tem, colocar isso para fora da universidade, e também junto às instituições autárquicas e dentro da hierarquia da faculdade, como forma de transformar os movimentos sociais em algo proativo, em algo material. Ok. Agora a chapa Autonomia Universitária também vai ter 1 minuto e meio para discorrer sobre o tema. Bom, a gente acredita que justamente o movimento estudantil na USP, historicamente, é um movimento estudantil, além de muito mais articulado e muito poderoso, é um movimento estudantil mais articulado nacionalmente. E justamente esse movimento, ele é o mais articulado nacionalmente porque em todo momento da sua história ele se aliou à classe trabalhadora, principalmente ao movimento operário, para
levar as suas pautas para as pautas sociais e para as pautas da sociedade. E justamente o que a nossa chapa entende por essa ligação entre o movimento estudantil com os movimentos sociais de fora da universidade é justamente uma aliança estudantil e operária que justamente pode colocar a universidade a serviço do desenvolvimento real da sociedade. Justamente o nosso entendimento, e por isso nós nos chamamos autonomia universitária, é que justamente a universidade ela deve ser controlada por aqueles que a financiam e por aqueles que estudam aqui dentro, portanto, a sociedade como um todo. E nisso a gente coloca aí a luta pelo fim do vestibular, pelo livre ingresso na universidade, para que justamente a gente possa fazer esse apêndice com os movimentos sociais de fora da universidade e possa construir um movimento muito mais forte, muito mais poderoso, e um movimento que historicamente foi um movimento que se colocou contra a ditadura militar, contra a presença da polícia dentro do campus a todo momento, e justamente é isso que a gente acredita. Agora a chapa Uspinova vai ter 1 minuto para tecer um segundo comentário. Concordo em grande parte, acredito ainda que você focou muito na questão dos operários e trabalhadores, que eu não acho que seja excludente dentro da universidade, nós concordamos com isso, mas dentro do viés da pluralidade existem muitos mais movimentos dentro da universidade, muito mais lutas relacionadas ao feminismo, ao racismo, a LGBT, diversas coisas dentro da universidade que devem ser encampadas também, não só essas questões. Repito, pela força do DCE institucional dentro da universidade, a capacidade que ele tem de capilarizar essas discussões em todas as faculdades e levar elas para fora. Eu acredito que a grande falta que nós temos hoje, apesar dessa grande pluralidade, é um órgão centralizador que leve essas questões todas para fora. Nós temos uma maturidade acadêmica e de debate aqui dentro enorme. Por que ninguém consegue pegar isso, abrir a porta e trazer isso para fora da universidade, trazer isso para o resto da sociedade, a gente ser, sim, o órgão que está encampando a maturidade de lutas, não só dentro dos nossos muros. Isso também é sair da bolha, na minha visão. Obrigado. Agora 1 minuto. Agora 1 minuto do comentário final, chapa Autonomia Universitária. Não, com certeza. A gente acredita, sim, que todos aqui da universidade eles são importantes, mas em muitos sentidos o próprio movimento dentro da universidade se fecha por dentro da universidade. E a gente acredita que levando esse debate para fora, a gente consegue levar esse debate com maior qualidade se aliando a quem financia a universidade, que é a classe trabalhadora, que é o movimento operário. E a gente acredita que a gente só vai conseguir fazer isso com uma aliança com esse setor mais forte da sociedade. É por justamente acreditar que esse setor é um setor mais progressista e justamente o setor que pode conceder mudanças reais dentro da estrutura da universidade, quanto dentro da estrutura da universidade, é sobre esse movimento mais forte e mais progressista que a gente se baseia. A gente queria perguntar para Uspinova, que a gente está aqui vendo no programa de vocês, que vocês acham que, como uma resposta à crise financeira, tem que ter um estímulo às parcerias público-privadas. Diante do que a gente está vendo, a situação do HU, o desmonte que está acontecendo, diante do que é a situação do Hospital das Clínicas e tudo mais, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre a da privatização dentro da universidade, que deveria ser pública. Agora a chapa Uspinova, 1 minuto na resposta. Primeiro, fica mais fácil. O outro ali da ponta parado. Acho que... Bom, primeiro... Som. Alô, bom. Não. Alô, pronto. Com relação a isso, a gente encara com um pouquinho de clareza a questão da crise financeira. Você, por exemplo, na sua fala mesmo, você disse que é a favor do aumento do repasse. Seu próprio companheiro disse com muita clareza que o repasse para a USP é em cima do ICMS, que é o imposto que afeta diretamente o consumo do trabalhador. Então você está pensando no aumento do repasse, ao mesmo tempo você está onerando mais ainda o trabalhador de fora da universidade a pagar pelo seu estudo. Dentro da nossa proposta de aproximar a universidade da sociedade, eu acho que você aumentar o repasse, você está distanciando ainda mais, porque ele passa a ter uma onerosidade dentro de algo que ele não participa maior do que ele já tem. Então,
independente dos métodos para se combater a crise financeira, a primeira coisa que a gente tem que pensar é: não pode ter aumento do repasse. A USP Nova é contra o aumento do repasse, porque isso seria ser hipócrita com relação à aproximação com a sociedade, que está onerando aquele que consome. Agora a chapa do impossível ao inevitável, 2 minutos da réplica. Tá funcionando aquele ali. Tá. Não, peraí, rapidão. Primeiro sobre a questão do repasse. Na verdade, ainda bem que você tocou, porque eu não tive tempo de explicar direito. Assim, eu sou contra tirar mais dinheiro do trabalhador. Pelo contrário, na verdade, a gente acha que o repasse tem que ser aumentado e que se aumente sobre as grandes fortunas desse país. Tipo assim, tem uma porrada de gente aqui no estado de São Paulo. A gente sabe que o estado de São Paulo é tradicionalmente composto por uma elite que há anos lucra em cima do suor e sangue de trabalhadores. Como a gente vê, por exemplo, os trabalhadores terceirizados aqui da universidade, na sua grande maioria mulheres negras. E tem grandes empresas que lucram em cima disso. E a gente defende, por exemplo, que se tire daí o dinheiro que vai ser repassado para a universidade, que está faltando, que a gente sabe que está faltando. Que acho que isso é uma coisa que a gente tem que deixar o caminho bem limpo para a gente conseguir dialogar. Tem muito acordo de não tirar dos trabalhadores, que se tire da grande elite, daqueles que lucram em cima dos trabalhadores. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, para mim, companheiros, assim, parceria público-privado significa que vai ter algum tipo de fundação, algum tipo de empresa que vai lucrar diretamente com aquilo que não deveria ser lucrado, ou seja, com aquilo que deveria ser público. Ou seja, você fala assim, qual louco diz que parceria público-privado não tem nada a ver com privatização? Eu lhe pergunto, então, o que a Fundação Faculdade de Medicina ganha com o desmonte do HU? Porque me parece que as duas coisas estão absolutamente interligadas. Que o desmonte do HU e as 1.000 mulheres que hoje estão na fila do Papa Nicolau, que estão sofrendo com isso, na verdade está totalmente ligada com o projeto da reitoria de conseguir fazer com que algumas pessoas botem dinheiro no bolso. Que é o que a gente vê hoje, por exemplo, com a Fundação Verzolini lá na Poli. Uma série de outras fundações que lucram em cima daquilo que deveria ser privado. A gente pega, por exemplo, a FIA, que se utiliza de toda a pesquisa que é feita na FEA, que deveria estar sendo utilizada, direcionada para o interesse da população, pessoal, e leva para o bolso de alguns poucos professores, que na verdade não são nada professores, são uma casta burocrática que lucra com a universidade. Por favor, já deu tempo da réplica. Agora, chapa USP Nova. Chapa USP Nova, 2 minutos para a tréplica. E exatamente enquanto a gente está discutindo aumento de repasse, aumento de imposto, ou seja, para XYZ, determinado setor, a nossa universidade vem fechando uma série de serviços, vem fechando uma série de coisas que afetam a nossa vida como estudantes diretamente e os funcionários também. Eu acho que esse é o ponto, como todo mundo aqui fala e acorda, que precisa ter mais transparência da administração da universidade. Eu pergunto, quais foram os grupos que, durante um ano agora, como representantes de centros colegiados, atuaram nas comissões, dentro do pouco que a gente tem de poder na universidade, para melhorar o orçamento atual? A gente fica sempre pensando no cenário ideal, se tivesse mais poder, se tivesse um colegiado ideal, se tivesse paritária, mas hoje, o pouco poder que a gente não usa, a gente não faz o que a gente poderia fazer. Eu acho que esse é exatamente o ponto. A gente está falando aqui de coisas extremamente idealísticas. O que vai mudar se todas essas chapas aqui ganharem? O que vai mudar na vida de nós alunos com isso tudo? Eu acho que a gente está falando de coisas muito etéreas, tem que sempre ter um debate muito maior, muito mais ampliado, ter um impacto político, até nível nacional que seja. O ponto é, a gente não está atuando nem dentro da universidade. As relações público-privadas, todo mundo gosta de pegar um ponto específico. Eu acho que essa é a falta de entendimento que tem que ter da coisa. O que a Universidade de São Paulo gasta com recurso errado, gasta com recurso mal utilizado. É muito dinheiro, é muita coisa inútil que eles cortaram, que a gente estava há muito tempo onerando a universidade. Se a gente pelo menos diminuísse e usasse o pouco recurso que a gente já tem, já teria um impacto muito maior. E daí, então, pensar tudo que a gente pode fazer além, seja as parcerias, seja todas as medidas que podem ser feitas. A Universidade de São Paulo é enorme. Por que a gente não está conseguindo organizar o recurso que tem em potencial? Uma das propostas concretas é o endowment. A gente gosta de promover isso, com que o ex-aluno consiga retribuir o que ele conseguiu pegar da universidade. E esse é um potencial inexplorado. Acho que está faltando visão, está faltando oportunidades, aproveitar as oportunidades da Universidade de São Paulo.
Se vocês quiserem, ainda tem 30 segundos para completar a tréplica, tá ok? Então, beleza. Agora a chapa USP Nova vai poder escolher a chapa quem vai direcionar as perguntas. 1 minuto para a pergunta. Direcionamos também a chapa manifesta. A gente repara, e esse é um tema fundamental que a gente tem que necessariamente abordar nesse debate. A gente acredita que se a gente não fizer isso, ninguém mais vai abordar. A USP está caindo nos rankings. Está saindo em noticiário, está saindo em jornal. A USP está perdendo seu prestígio. E, em parte, está acreditando na Universidade de São Paulo. Porque a Universidade de São Paulo está... Alô? Funcionando? Okay. Pausei. Faltam 30 segundos. Por que a Universidade de São Paulo não está correspondendo às expectativas da sociedade? Pergunto à chapa manifesta, que se declara muito a fim de responder às demandas da sociedade. Vocês acreditam que os cursos hoje de graduação, pós-graduação, estão correspondendo às expectativas da sociedade? E se a gente está aproveitando, como aluno, todo o potencial que a Universidade de São Paulo tem a oferecer? Isso aí, agora a chapa manifesta, 1 minuto de resposta. Eu vou fazer a primeira resposta. Então, sim, a gente está num contexto sério de descrédito da universidade. Novamente, me pergunto, assim, por que será que a gente está em descrédito? Talvez não tenha a ver também, por exemplo, com as instituições que você constrói, não tem a ver com o fato de você trazer prostitutas para o... Alan, só pedir para colocar o microfone mais próximo para gravar. Não tem a ver com o fato da gente, desse grande escândalo de trotes, que são trazidos por instituições que você constrói. Qual que é o descrédito? A população finalmente está tendo acesso ao que acontece dentro, no nível de informação, ao que acontece dentro da universidade. E é por isso que está em descrédito, porque é um absurdo realmente do que acontece. Agora, um ponto que a gente tem que colocar, assim, não, a USP está muito longe de corresponder às expectativas da sociedade. Tanto no ingresso, quem entra na universidade, quem vem fazer medicina aqui? Qual é o perfil do estudante que vem fazer medicina aqui? A pesquisa da universidade, de fato, é voltada para os interesses da população. Os companheiros colocaram muito bem colocado, colocaram, tipo, a nossa pesquisa aqui é financiada pela indústria farmacêutica, que vai desenhar, fazer o design clínico, vai influenciar artigos, faz parte, é assim que acontece na universidade. Pessoal, 1 minuto. Definitivamente nessa universidade que a gente está tentando construir. Chapa USP Nova, 2 minutos, réplica. É muito triste que fique bem claro que a terceira pergunta, que é direcionada a essa chapa, ela não responde absolutamente nada. E é muito triste um grupo que pretende ser representante dos alunos, que nenhuma palavra, quando vê a crise acadêmica e vê cursos de graduação, aparece uma pergunta dessa, não cite qualidade de vida, não cite como que vai promover as mudanças. E é muito triste que não fale também em valorização docente. Não fale em como valorizar as pessoas que dão aula e se dedicam ao curso de graduação. Que a estrutura de poder, não só em relação à composição de colegiados, mas em relação a patrocínio, em relação a financiamento, é muito mais destinada às pesquisas. E ensino é completamente negligenciado. É muito triste ver que um grupo que está há tanto tempo se organizando tem que se valer de ofensas pessoais e de juízos que nem tribunal e nem uma defesa apropriada tem que fazer. Tem que vir aqui numa mesa para ele poder me atacar. Essa pessoa convive comigo aqui na mesma faculdade. É realmente lamentável a postura que vocês adotam em relação a um tema tão importante que está sendo negligenciado. O que a USP Nova pretende fazer são coisas concretas. A gente tem que, sim, valorizar a graduação. Eles nem sabem que no conselho do ano passado a universidade desburocratizou muito as reformas curriculares, que antes deveriam passar para o conselho universitário. Coisa que tem gente que nem entende do curso, tinha que decidir sobre o curso. E aí eu pergunto, como que vocês capilarizaram essa medida importante dentro da Universidade de São Paulo? Quais foram os cursos que fizeram reforma curricular? Como que vocês promoveram interdisciplinaridade? Como que promoveram a integração dos cursos? Fala muito de responsabilidade social, mas nem sabe o que está falando, nem sabe o que quer. Como é que pessoas assim podem representar os alunos da Universidade de São Paulo? É inadmissível isso, não sabe nem o que quer. Só pensa no ideal. Se tivesse poder, faria tal coisa, mas nem sabe onde quer chegar. E esse é o ponto. Essa falta de noção de caminho atrapalha o movimento estudantil. E é por isso que a gente está nessa crise também, porque o movimento estudantil não soube se organizar. Pessoal, pedir a ordem, por favor. Pessoal, manter a calma. Agora a chapa manifesta. 2 minutos para a tréplica. Só lembrando para posicionar o microfone próximo da boca para a mesa conseguir pegar o som. Obrigado. Com 1 minuto? Tudo bem. Depois 30 ou só 1 minuto?
Não, tudo bem, mas vocês querem que eu avise faltando 1 minuto e 30 segundos? Tudo bem. Então, realmente, a gente acha que essa questão, o Alan colocou bem, né, a questão do que a gente quer como perfil de universidade, né? A gente vê hoje que a universidade não prioriza alguns pontos que para a gente é fundamental. Mesmo a questão da graduação não é priorizada. A forma como essas graduações são construídas, isso é de fato, é muito importante que se modifique, que se pense em modificações. E para a gente isso tudo tem que ser pautado a partir de uma interação maior com a sociedade que paga essa universidade, que o conhecimento que é produzido aqui tem que ser voltado para essa sociedade, né? Eu acho que uma questão que tange muito esse debate, que é prioritária a questão de a gente debater exatamente como a gente quer organizar os nossos currículos, é a questão do acesso à universidade e de se essa universidade representa a população de São Paulo e do Brasil. A gente acha que a universidade não representa hoje a população e isso faz com que tenha um viés muito grande na formação das pessoas que saem daqui. Sim. Então, basicamente, você colocou uma série de... Eu não sei exatamente o que você especificou aqui, porque você falou da pesquisa, do ensino, do trabalho dentro da universidade. Então, a gente está sofrendo uma série de retrocessos na universidade, a gente está sofrendo uma série de cortes, e a gente pode especificar várias frentes de luta que a gente está fazendo. Você falou, por exemplo, da permanência estudantil. Aqui eu estou organizando com a Marisa, que é a assistente social na medicina, junto com o pessoal da Fofito, a Priscila, que é a atual diretora do centro acadêmico. A gente está organizando uma frente de luta para exigir as bolsas que estão sendo reduzidas aqui. Você falou que duplicou o investimento em assistência social, mas aqui na faculdade a gente tem um contexto bizarro. Assim, esse ano a gente tem 78 alunos que entraram com o Inclusp, sendo que as bolsas só diminuíram. Então, como que esses estudantes vão permanecer aqui? A gente tem 250 alunos requerendo uma bolsa aqui, que é a bolsa final, que tem 60 bolsas. E vai ser assim, a demanda sempre houve uma demanda não assistenciada, mas a tendência é só aumentar, o critério aumentou, né? Por mais que tenha, essa verba não chegou para os estudantes. Pessoal, 2 minutos. A gente quer perguntar para a chapa USP Nova. A gente está compondo uma chapa, a gente fez um esforço muito grande de conseguir debater, antes de formar a chapa, com estudantes de todos os campi e de todos os cursos da USP. A gente tem representações e apoiadores de todos esses lugares, inclusive do campi novo que tem lá em Santos, né, da Poli. Então, a gente faz esse esforço porque a gente acha que o movimento estudantil tem que ser construído dessa forma. Eu gostaria de perguntar para a galera da USP Nova como eles pretendem representar os estudantes de toda a USP do interior, sendo que o ano passado, por exemplo, um dos membros que compõe a USP Nova dirigia um centro acadêmico aqui, o CAOC, e na hora H de responder sobre a questão da privatização do HU, ele não sabia o que dizer porque a gestão dele não tinha um acúmulo sobre isso. Então, como que para a USP inteira eles vão querer responder as questões que vão surgir, sendo que eles não vão ter acúmulo, pelo menos a demonstração que a gente teve ano passado era de que não tinha acúmulo, e como eles querem resolver esses problemas? Eles querem resolver com manifestação? Eles querem organizar os estudantes, fazer paralisação? Eles querem reivindicar questões da reitoria? De que forma? Pessoal, de que forma eles 1 minuto, fazer com que as tempo de pergunta. aconteçam? Agora a chapa USP Nova, 1 minuto da primeira resposta. Eu já faço um apontamento logo de cara para ir um pouquinho com calma, porque na primeira fala do senhor ali, ele falou que a USP Nova toca show medicina, esquisito. Na segunda falou que o Murilo era acusado da CPI, esquisito. Na terceira falou que o Murilo traz prostituta aqui. Vamos com calma, parça. Com relação à questão da representatividade, é muito difícil, quando você não tem um partido nas costas, você construir uma militância em 2 anos dentro da faculdade. E não eu tenho 6 anos de Universidade de São Paulo, nos 6 anos eu vejo o trabalho de vocês, eu vejo a militância de vocês, que de fato é muito forte, tem uma capilaridade muito forte, mas está muito atrelada a partido. A gente tem aderência dentro do interior, principalmente de Ribeirão Preto, e eu acredito que a nossa grande forma de trabalho disso é aquela que vocês talvez nunca tenham se atentado, que é fazer parte das comissões, dos espaços representativos abertos à participação da representação docente. Que há anos vocês negligenciam esse espaço e não fazem parte das discussões e acabam deixando passar diversas questões com relação a isso. Deu, né? Deu. Chapa manifesta, 2 minutos de réplica. Com 1 minuto também? Ok. O que a Van mencionou aqui foi quando você era presidente do CAOC, em assembleia, diante de uma greve histórica na USP, fazendo uma luta geral contra os cortes que a gente estava sofrendo. Você colocou, abrindo uma assembleia, que não tinha uma opinião sobre as fundações, não sabia qual era o rumo que a gente devia tomar,
e ficou retardando a movimentação dos estudantes, que já estavam atrasados, né? Os funcionários e a população estavam completamente organizados, que nem já estão agora. E o CAOC ainda está um pouco devagar, mas está organizando comissões e tudo mais, está com uma intenção muito melhor do que estava na sua gestão, pelo menos quanto a isso. E eu gostaria só de dizer que eu mesma sou RD do CO pela gestão passada do DCE, que acabou no final do ano passado. E a gente vê que é um espaço, gente, que a gente consegue colocar algumas coisas, mas é um espaço impossível, não tem como ter disputa ali dentro. A gente é uma pessoa falando, um funcionário falando, contra todos os professores que nos humilham, que não nos deixam falar. Tem vários vídeos na internet que depois vocês podem ver, como esses espaços não são suficientes para a gente fazer a disputa que a gente quer pela defesa da universidade, porque todos ali defendem a mesma coisa, que é muito diferente do que a gente quer da universidade. Por isso que a gente tem que se organizar por fora disso, fazer um movimento por fora. Por isso que a gente acha que a gestão do DCE tem que ser muito ampla, tem que ter muita participação, não tem que ser uma gestão burocratizada e horizontal, e vertical, desculpa, ela tem que ser exatamente horizontal, porque a galera que está lá em São Carlos vai tocar luta, assim como a gente que está aqui na medicina, assim como a galera da IASH está tocando luta, né? E eu acho que, assim, quem falou sobre a questão do Murilo e da questão da CPI, existe uma nota dizendo que o CAOC se omitiu em relação a isso, que mais de 40 centros acadêmicos assinam. Então, não é a gente que está dizendo, entendeu? Foi toda uma movimentação que aconteceu ano passado que, por si só, já respondeu, né? Então... E eu encerro dizendo também que, assim, se o momento era crítico, diante de uma desvinculação, mais do que era a tendência naquele momento, foi a luta que fez o HU não desvincular ano passado. Agora é igualmente crítico. Eu me pergunto qual seria a posição de vocês diante dessa luta. Agora a chapa USP Nova, 2 minutos para réplica. Eu pontuo diretamente quanto à representação nas comissões, porque eu faço parte do COGE. Toda essa humilhação de professores que a gente deveria sofrer dentro do COGE é muito curioso, porque a gente está presente lá e desde que a gente esteve presente, a gente bloqueou o RER, a gente debateu o HU, a gente debateu agora a entrada do SISU e a USP Nova foi a primeira chapa a pedir para os professores levar para as CGs debate de cotas. Então acho que a coisa também não é bem por esse lado, entendeu? Como que a gente pode confiar na informação que uma pessoa que só ataca diretamente, sem nenhuma base, pode fazer? Várias informações errôneas já foram circuladas aqui. Eu acho que é mais interessante até o pessoal da medicina, o pessoal do meu curso, que está aqui agora, que conheceu a história da Assembleia. Uma Assembleia que nunca paralisou, que há 10 anos quase, não paralisava o Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, alunos da Faculdade de Medicina, que foi histórica, que foi decisiva para os rumos, querendo ou não, que a gente conseguiu ganhar mais tempo para a discussão no hospital universitário, tomou. É extremamente ilusório, é ridículo a forma como está sendo apresentada a movimentação que foi muito bonita e que foi muito bacana dos estudantes de medicina, que foi valorizada pela USP como um todo. É extremamente ridículo a forma como vem sendo apresentada. E esse é outro ponto, outra informação é errônea, só para apontar a ilusão que eles querem criar aqui. Relatório dos funcionários do HU só foi lançado em novembro. Vocês nem sabem, nem conversaram com as pessoas, nem faziam ideia do que estava acontecendo. E só vem aqui, apresenta informação, quer descredibilizar os outros. Pessoas mesmo que, quando reclamaram da caixa de som importante, fundamental para a estrutura do movimento estudantil, acham que é picuinha, mas que agora apresentam uma informação errôea e acham que está de boa. Acham que é tranquilo falar mal das pessoas e apresentar uma crítica, uma denúncia, num mecanismo desse, que aqui a gente deveria estar debatendo ideias, o futuro da universidade. E agora não, a gente está atacando as pessoas. É isso que essa chapa propõe, isso que ela vem fazendo com o movimento estudantil da USP, não aceitando a divergência. Pergunta que todas as pessoas boas que estão pensando na universidade tiveram espaço com essas pessoas aqui. Nenhum espaço, eles estão quebrando o movimento estudantil da universidade, porque não aceita opinião divergente. Pessoal, por favor. Pessoal, por favor, vamos manter a calma aí. Se a pessoa que escreveu quiser se identificar, para ela mesma fazer a pergunta sem problemas. Essa pergunta vai para USP Nova, com comentários do impossível ao inevitável. Os estudantes da medicina entrarem em evidência. É o seguinte... os estudantes da medicina entraram em evidência no ano passado pelos escândalos de estupros acobertados pela burocracia universitária e, inclusive, por algumas entidades estudantis, teve uma investigação a respeito e foi aberta uma CPI
E com a pressão do movimento estudantil, acabou que a reitoria reabriu as sindicâncias que no outro momento tinha arquivado e negado o direito dos estudantes. Essa mesma reitoria é a que arquiteta o desmonte da universidade. E a questão é que ela vai ser também quem vai ter a responsabilidade de acusar, julgar e punir os casos que no outro momento ela disse que não eram para ser levados adiante. Então a questão é como responder a isso e o que poderia fazer o DCE para combater a cultura do machismo na universidade. Obrigado pela pergunta. 1 minuto e meio, Uspinova. Obrigado pela pergunta. Eu talvez não tenha plena oportunidade de ter respondido isso até na pergunta deles, mas o posicionamento da chapa com relação ao que aconteceu, principalmente na questão da CPI, é algo de extrema relevância. Dos meus 6 anos dentro da Universidade de São Paulo, eu acompanhei muitos casos absurdos de opressão dentro de trote relacionados a N motivos diferentes, e esse tipo de cultura a gente acha que tem que ser revista dentro da faculdade de alguma forma. É uma questão estrutural que a gente tem que passar a olhar com outra forma. A responsabilidade disso, entretanto, não é diretamente da instituição. Ainda que as pessoas daquela instituição tenham construído aquela imagem de uma certa forma, tenham construído essa tradição horrível. Com relação à responsabilidade disso, a responsabilidade disso é individual e tem que ser responsabilizado cada uma das pessoas acusadas de cada um desses crimes, cada uma dessas opressões. Isso tem que ser levado para o DCE. Parte da nossa proposta, inclusive, é criar um centro de atendimento para esse tipo de questão, que recebe esse tipo de coisa e compartilha e rebate isso direto na reitoria, rebate direto nos órgãos de participação. Não só essa questão institucional dentro da USP, eu acho que muito mais importante olhar para a CPI agora e como esses processos estão correndo e cobrar também que na esfera civil, penal, ou que seja fora do administrativo da faculdade, essas pessoas sejam responsabilizadas também por aquilo que fizeram. Chapa do Impossível Inevitável, 1 minuto. Falou. Bom, eu queria comentar aqui que eu acho que para todo mundo é muito importante, sim, pautar o que foi esses casos e que ninguém aqui aceita esses casos aqui dentro. Mas o que precisa ficar claro é que essa CPI foi importante para escancarar os casos que aconteceram, para que essas denúncias se tornassem públicas. Mas que, eu acredito, sim, que deve ter uma responsabilização individual, mas eu acredito que só essa responsabilização individual não vai ser suficiente para mudar o que já está institucionalizado aqui dentro, para mudar o que já é aqui dentro, que, como uma resposta a isso, o DCE precisa, como uma gestão que está aqui dentro, o DCE precisa dar uma resposta a esses casos, o DCE precisa se colocar na luta contra o machismo aqui dentro, e essa resposta, a gente acredita que deve ser a partir da organização desses setores oprimidos, que tem que ser as vítimas se colocando na linha de frente para combater isso, aliados às suas entidades estudantis, aliados aos trabalhadores, por meio de organização, numa campanha de combate à violência para combater o que já está institucionalizado dentro da universidade. Agora vai ter o sorteio da segunda pergunta. A pergunta não tem identificação. A chapa a qual é direcionada a pergunta é a chapa Uspinova, com comentários da Manifesta. A Faculdade de Medicina acabou de viver a implementação do Provab. Como vocês pensam o programa e a autonomia universitária? 1 minuto e meio, Uspinova. Obrigado novamente pela pergunta. Provab é uma coisa que influencia diretamente o enfoque. A gente aqui na medicina vive mais, talvez os colegas de outras faculdades não sabem o que é. É o bônus para a residência médica, a etapa fundamental para a formação de médicos no Brasil, deveria ser pelo menos, e que só metade dos médicos hoje tem especialização. Sendo que dessa metade, só metade é residência médica propriamente dita, que é um programa muito bem estruturado. O governo federal, em 2011, criou um bônus para acesso, de forma que as pessoas que atendessem no interior, em um local disposto pelo governo, ganhassem bônus de 10% na prova, o que impacta diretamente no ranking geral, na classificação. A gente entende que medidas dessa forma, que não respeitam o concurso público, que é a residência, precisa de um entendimento forte de quem está representando os alunos.
Não de uma maneira protecionista, como alguns com debate pobre fazem, de que é o nosso estudante da universidade que tem o direito de continuar na universidade, quem está de fora não pode entrar. Não é isso. O ponto é, quais são as razões de ter tal bônus? Quais são as razões de melhorar ou de colocar esse tipo de acesso? Qual a justificativa? E esse é outro ponto. O governo coloca como uma medida ilusória de que isso vai melhorar a saúde pública, e não vai. São profissionais muito maltratados que são jogados lá, recém-formados, que não têm supervisão. É ilusório, é muito danoso ao aluno. O DCE deveria ter tomado propriedade disso e ter ajudado, seja a medicina, que é o mais diretamente atacado nesse ponto, para garantir direitos ao aluno, que é o que está acontecendo com esse programa. Está sendo infringido os direitos do estudante que é recém-formado à graduação. Agora a chapa manifesta 1 minuto para comentários. Então, a nossa posição enquanto chapa é de entender que existe uma necessidade, na conjuntura atual, de interiorizar a medicina, de fato, os serviços de saúde como um todo, só que a gente entende que esse programa é insuficiente. Esse programa ele não vai estruturar serviços de saúde no interior e conferir condições de trabalho para esses profissionais que vão para o interior. A gente entende que é mais do que o médico que precisa para o interior também. E a gente precisa do recém-egresso que vai para o interior, ele precisa ter uma formação prolongada, ele precisa ter uma capacitação, e não é o que esse programa está conferindo. Eu só acho que a gente tem que segurar um pouco a onda na hora de falar de usar o recurso da autonomia universitária contra o Provab, porque eu acho assim, quando você fazer uma luta, um debate político em torno do Provab é uma coisa. Agora a gente falar que a gente tem autonomia universitária e por isso o Provab não deve entrar, é esquecer que existe uma função social para a universidade. Autonomia universitária não quer dizer que a gente vai transformar a USP num espacinho nosso. A gente tem que entender a USP dentro de uma conjuntura. Então é fazer debate político, de que o Provab é insuficiente, não é esse programa que a gente quer. Essa chapa é dirigida para a USP Nova, com comentários da manifesta. Como recuperar os espaços dentro do campus para a realização de confraternizações entre estudantes? Vou ler mais uma vez. Como recuperar os espaços dentro do campus para a realização de confraternização entre estudantes? Chapa USP Nova, 1 minuto e meio. Na nossa ótica ficou muito claro que os problemas que a gente tem tido com o espaço, com as festas, com o álcool, tem ligação direta com os casos do ano passado, principalmente relacionado à morte do jovem lá na Raia. Existem medidas, e como os companheiros aqui falaram também, existem medidas que devem ser feitas antes desse problema. Eu acho que a USP tem problemas de segurança seríssimos que devem ser tratados, tem problemas estruturais seríssimos que devem ser tratados, tem problemas sociais dentro da USP com relação à forma como se tratam as pessoas dentro da universidade, que também devem ser tratados antes de se proibir festa. Proibir festa está mexendo no final do problema apenas. Como voltar a isso, então? É cobrada uma maturidade do movimento, de conseguir sentar com os professores, explicar isso tudo, mostrar essas bandeiras, começar a pautar isso dentro dos CAs todos, tentar mudar a forma como se aproveitam os espaços, na maneira como tentar retirar essas opressões, tentar retirar esses abusos todos. E eu acredito que sentando, conversando junto com as instituições, junto com os professores, junto com os diretores, a gente consiga voltar à regularização do álcool dentro do campus, porque é algo da sociedade, não tem como a gente fingir que não está acontecendo agora, nesse exato momento na universidade isso. E regularizar também de novo as festas dentro da USP. Eu acho que é uma questão de maturidade, de sentar e pautar isso entre os estudantes, ao mesmo tempo mostrar o nosso trabalho frente aos professores para tentar reconquistar essa confiança mais uma vez. Agora a chapa manifesta 1 minuto do comentário. A gente já colocou a questão das festas, que a gente é em defesa dos espaços estudantis das festas, que elas têm que acontecer dentro da universidade também, e o consumo de bebidas e outras drogas também acontece, e a gente acha que tem que acontecer, a gente é a favor de que tenham meios para que as pessoas possam consumir em segurança, né? Assim como a questão da segurança é muito importante para as festas, porque assim como a gente sabe que a reitoria está querendo colocar a culpa nas festas para se eximir da responsabilidade dos casos de opressões e violência que acontecem, as festas também têm que ser espaços livres de opressões, livres de violência, e que todos possam se divertir, socializar da melhor forma possível. Eu acho que isso é uma questão que a gente defende muito também, e dentro da universidade a gente acha que essa luta tem que ser tocada esse ano, a gente tem que defender os nossos espaços estudantis, a nossa vivência, o nosso livre pensamento dentro da universidade.
Agora a chapa USP Nova, 3 minutos. Em nome da chapa, eu gostaria de agradecer o convite, agradecer a todas as chapas pelo debate. Eu saio daqui feliz, na realidade, porque ainda discordo de você. Eu vi todo mundo falando aqui exatamente as mesmas coisas. Todo mundo é contra machismo, todo mundo é contra homofobia, todo mundo é a favor de uma universidade melhor, todo mundo tem exatamente as mesmas bandeiras. A gente diverge com questão do método. Eu acredito que a maioria das chapas toca pela questão da mobilização, a gente troca pela representatividade. Em quase 10 anos de chapas de mobilização na universidade, a gente não vê muita diferença. Eu acho que é exatamente nesse sentido que a gente propõe uma mudança, com relação ao método, com relação à representatividade, com relação à forma de trabalho. Os fins, acredito que compartilhamos todos os mesmos e não ninguém está com o Geraldo Alckmin. Desculpa. E nesse sentido, retomamos o compromisso de ser um grupo completo, que consiga ser realista, que consiga ser efetivo, mas também sensível às demandas sociais e autônomo, sem ser de um polo, de um grupo, mas conseguir capilarizar a luta que a universidade precisa. A Universidade de São Paulo precisa cumprir mais a sua responsabilidade social e aproveitar melhor a riqueza desse debate. Olha quantos grupos estão aqui e quantos grupos conseguiram ter a projeção que deveriam ter na sociedade, ser líderes, transformadores da sociedade brasileira, que é tão necessário. E também capilarizar as mudanças institucionais. Quantos professores da nossa universidade têm contato com essa riqueza de opiniões? E a gente está falhando nisso. E esse é o ponto. A nossa luta tem que ser muito forte. E é isso que a USP Nova propõe. Mas também propõe uma proximidade com o aluno. Representar não é só discursar, representar é ter proximidade com a vivência, com a vida estudantil. E, nesse sentido, é fundamental saber como que o DCE ajuda o dia a dia dos alunos. O que o DCE está fazendo? O que o DCE fornece para ajudar o cotidiano do aluno, que estuda nos diversos campi da universidade. E aí está o ponto. A gente pretende organizar uma série de serviços, abrir a sede do DCE para os alunos, abrir os espaços e conquistar novos lugares que a gente deve ter acesso. Lutar pelo apoio acadêmico, permanência estudantil, revisão da estrutura financeira, da crise financeira, como que esse discurso aqui de ser contra a precarização do ensino se concretiza e evita com que as nossas estruturas, como a HU, não fechem leitos, não prejudiquem o ensino. E daí é o nosso compromisso de fazer um HU ainda mais universitário, de manter a autonomia do ensino e manter a governança que ele tem hoje, que o HU é uma das grandes potências da nossa universidade. E, lógico, representando os alunos. Não adianta não respeitar a divergência de opinião. Não adianta ter uma opinião cristalizada. Esse debate está chegando aos alunos. Será que todas as opiniões que o DCE manifestou nos últimos anos foram opiniões que os alunos da Universidade de São Paulo compartilham? Acho que essa é a grande discussão. O DCE tem que mudar. Tem que mudar para ontem. Se a gente quer mudança na universidade, por que a gente não muda a nossa opinião como alunos? Por que a gente não discute? Por que a gente não debate? E por que a gente não respeita que o outro tenha uma opinião divergente? Isso que está faltando na universidade. E está faltando também concretizar as coisas. Está faltando representar e está faltando lutar, não só no discurso, mas lutar na realização e na efetivação das coisas.